Vamos ao Notícias Agrícolas, vamos a Carla Mendes, vamos contextualizar essa informação que a Conab suspendeu o leilão de compra do arroz para o Lula, já que o meu acréscimo, fazer política. Vamos a Carla Mendes lá no Notícias Agrícolas. Carlinha, boa tarde. Cadê a Carla? Oi. Estou aqui, agora sim. Agora sim. Conectada, Carlinha, boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Tá. Eu sempre recorro a você quando o Vlamir está nessas correrias. Eu sei que você está na redação. Muito obrigado pela sua presteza em nos auxiliar, viu, Carla? Imagina, João. Tá. Para mim é um prazer. Nós temos sabemos que você fez um levantamento hoje, uma matéria especial sobre o arroz. Vamos contextualizar de novo a manchete do seu Notícias Agrícolas sobre o arroz. Pode colocar novamente na tela, Gleidson. Conab suspende o leilão de compra pública de 104 mil toneladas de arroz importado que estava programado para hoje. Junto a isso, Carla, nós temos também uma tela da Federarroz mostrando os números, onde a Federarroz dizia assim, e diz, não é preciso importar arroz. O que está sendo feito é utilização de dinheiro público para fazer propaganda política. Olha os números da Federarroz aí. Pode encher a tela, Gleidson. A Federarroz está mostrando as estimativas de produção de arroz no Rio Grande do Sul. O arroz já colhido, 6.440.000 toneladas. Estimativa de colheita nas áreas não atingidas, 709.163 toneladas ainda. Estimativa total para a produção atual, 7.149.691 toneladas. Portanto, a Federarroz garante o abastecimento da população brasileira e se contrapõe, claro, essas informações da Conab, do governo Lula, do Ministério da Agricultura, que iria importar arroz. Era para ser hoje, por que não foi, Carla? Pois é, João. A informação adicional é de que realmente há uma revisão ali da estratégia, né? Porque a informação de ontem foi de que o governo zerou a TEC do arroz para produtos de fora do Mercosul. E segundo o ministro, o aumento dos preços do arroz dentro do Mercosul, depois que foi anunciado o leilão, subiu 30%. Então, já era sabido, né, João? Os analistas já vinham sinalizando que essa não era a medida mais acertada. Os representantes do setor, como a Federarroz, o Sindiarroz, a Abiarroz, todos eles falaram sobre o risco de se fazer essa medida, só que agora, né, o Carlos Cogo, inclusive, o diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, ele aponta o que foi feito ontem e hoje, né, como um desastre anunciado. Né? Então, o setor não fica mais tranquilo com essa suspensão do leilão, né, por essa revisão de estratégia do governo, pelo simples fato de que foi estabelecido, portanto, né, essa TEC zerada, a tarifa externa comum, para um volume, João, sem cota, né? Para um volume não, não existe uma cota para esse arroz que será importado com TEC zero, né? Não, o zeramento da TEC sem cota. Estou até puxando aqui as informações do Cogo. E a manutenção da intenção de compra de arroz importado pela Conab, um tiro duplo no ânimo dos produtores. O governo impôs uma grande derrota ao setor produtivo, nos afirma Carlos Cogo, e ele complementa, João, dizendo que o zeramento para uma cota de somente, por exemplo, 100 mil toneladas seria suficiente para sinalizar ao mercado um teto para os preços, evitando as especulações. E era também muito distante do que havia sido anunciado pelo ministro Fávaro, tão logo ele saiu de uma reunião ali na semana passada com os representantes da Farsul, de que a intenção do governo era de importar 1 milhão de toneladas. E conversando com os analistas, conversando com os especialistas, todos eles afirmam, vocês querem ajudar a cadeia arrozeira, ajudem a reconstruir o Rio Grande do Sul, ou pelo menos a mitigar os efeitos logísticos que foram... que estão agora sendo observados, né, em função das cheias, em função das enchentes. Existe esse arroz está colhido e está em condições de ser deslocado para abastecer o Brasil. Mas a gente precisa arrumar ali as estradas, ou pelo menos arrumar um jeito de escoar esse arroz. Então, essa é a preocupação, e a gente não pode esquecer, né, João, e nem de contextualizar, que
o setor arrozeiro, os produtores de arroz, eles foram desestimulados por quase 2 décadas. E eles deram sinais importantes aos governos. Eles falaram sobre isso, eles falaram sobre essa preocupação que tinham e a sua redução diária por necessidade. Os seus custos de produção não estavam mais sendo atendidos com os preços que estavam sendo praticados. Quando isso aconteceu, ninguém deu bola. E os arrozeiros dizendo, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. E chegou uma hora que não deu mesmo. E eles foram reduzindo a área, tanto que nós tivemos, né, nos últimos anos aí, anos de preços recordes do arroz, aí tem toda aquela situação, Ana Maria Braga usando colar de arroz, aquela coisa toda. Não levando informação consistente para a população, que é o que mais me preocupa, João. Porque, assim, o que se sabe até esse momento, né? Quanto de arroz nós temos? Quais são os nossos estoques de arroz? O quanto disso pressionaria os preços e desestimularia produtores que já estão desestimulados? Muitos deles perderam o seu insumo fundamental, que é o solo, não têm onde plantar a próxima safra de arroz. Né? Então, essas informações são realmente muito sérias, é um momento caótico, essa é a palavra usada também pelo analista das safras e mercado, Evandro Oliveira, para este momento do mercado do arroz, e o Cogo ainda faz um adendo que diz o seguinte, ó, poderá haver uma enxurrada de arroz importado no país, o que pressionaria os preços locais e poderia influenciar negativamente a decisão de plantio da safra 2024-25. Não só isso, mas há um histórico de importações exageradas feitas por governos no passado que desestimularam plantios futuros. E o pior, agricultores, isso é o mais sério, João, agricultores, em sua maioria, são pequenos e médios produtores rurais. Tá. Então, Carlinha, o que está acontecendo é muito grave. Enfim, traduzindo, né? O que o pessoal precisava nesse instante era de melhoria, consertos nas estradas, nas pontes para tirar o arroz. Sim. É isso que você colocou. Ou seja, voltamos à minha frase, menos palanque político e mais canteiro de obras, coisa que não se vê. O Rodrigo Tessari está comentando conosco aqui que quando Lula falou que ia importar arroz, ou seja, tentou politizar também essa questão dessa tragédia, essa ponta da tragédia, pessoas correram para comprar arroz achando que ia faltar. E isso gera inflação dos preços ao consumidor, tanto no Brasil e com a busca de arroz lá fora, colocamos isso, o governo brasileiro pagando qualquer preço, inflacionou o preço lá fora. Quer dizer, parece que eles não sabem, claro que eles sabem. O Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura nesse instante, sabe muito bem o que significa isso, mas é política, fazem política com o povo brasileiro, com o bolso e a necessidade do povo brasileiro. Ô Carla, veja a situação, inclusive você comenta isso, teve sim arroz atingidos, armazéns de arroz atingidos pelas enchentes, mas mais 97% do arroz já colhido já está à disposição, então não há necessidade de toda essa politicagem. As pessoas criticam, parece que vocês estão contra baixar o preço do arroz. Não, nós estamos a favor da balança da oferta e da demanda, que ela equilibra os preços e nós sabemos que intervenção só provoca inflação. Certo, Carla Mendes? Não, 100% certo, né, João? E assim, eu fui tentar entender também essa suspensão do leilão e a Conab não informou, né, João, de pronto o que aconteceu. Estou até confirmando essa informação aqui de fato, mas foi essa revisão de estratégia, porque já sabe que vai pagar caro. E assim, João, essa especulação, essa corrida da compra pela população, ela é fruto de uma especulação gerada pelo próprio governo na forma de fazer as coisas, né? Então, a Federarroz, nessa tela que o senhor trouxe, né, quando o senhor trouxe essa informação, ela traz uma informação adicional embaixo e ela diz, essa produção somada à dos demais estados produtores de arroz garante o abastecimento da população brasileira. Então, não só a Federarroz responde pela situação do Rio Grande do Sul neste momento, mas pela situação do abastecimento brasileiro de arroz. E essa declaração foi dada, porque assim, João, a primeira apuração que se foi fazer em termos de agricultura no Rio Grande do Sul, quando tudo aconteceu, foi no arroz. O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do Brasil. Então, a primeira apuração foi ali. Só que era preciso entender, né, João, que
aquela fala inflamada do Lula de que a gente vai ter que importar arroz e feijão. O IBRAF se posicionou no mesmo momento, a Federarroz se posicionou no mesmo momento, para deixar bastante claro para a população: não se desesperem como se desesperou o presidente, porque nós não vamos precisar importar. Mas não dá tempo, né, João? A dona de casa tá assistindo e fala: mas nem a pau que eu vou ficar sem meu arroz. Vai lá, compra 12 pacotes de arroz, 12, de 5 quilos, porque vai que falta. Ela não tem a informação completa, é natural, né? Deu essa correria. Carla, aproveitando os seus levantamentos de soja, eu estou recebendo aqui informações da Agência Estado, dando conta que o volume exportado de soja de janeiro a abril registrou um recorde de 36,79 milhões de toneladas, um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, muita soja vendemos, está saindo, e hoje nós já contextualizamos com o Wlamir Brandalize os preços em queda. A gente até brincou, né, o voo da galinha, a galinha pousou, e o Wlamir disse: olha, mas ainda os preços dentro do Brasil estão bons e os produtores deveriam fazer suas contas, porque nós vamos vivenciar agora um recuo de preços em cima dessa realização de lucros. É o mesmo levantamento que você fez aí no Notícias Agrícolas? É sim, João. Esses números das nossas exportações, eles mostram duas coisas importantes. Um é a competitividade da soja brasileira, que ela ainda está maior, o que quer dizer que a nossa soja está mais barata para os compradores. Então, ela está barata para quem compra, né? Mas o barato sai caro para nós que estamos levando, né? Que estamos exportando. Mas, sim, as nossas exportações são recordes. As importações de soja da China registraram o melhor maio da história, tem registrado o melhor maio da história. Então, nós temos esse levantamento de janeiro a abril mostrando esse bom volume, e maio não vai ser diferente. O que nós temos visto também é que os portos ainda têm dedicado muito espaço à exportação da soja e menos espaço à exportação de milho, o que tende a mudar a partir do segundo semestre, mas diante dessa comercialização está um pouquinho atrasada, pode ser que essa troca, né, ali no programa de exportação nos portos, ela demore um pouco mais a acontecer, mas pode acontecer. Sem contar que o nosso milho também agora é menos competitivo do que outras origens fornecedoras. Então, a competitividade da nossa soja é bastante forte, e a demanda, ela está muito presente, ela está acontecendo. Ela acontece numa dinâmica diferente do que em outros anos, é verdade, mas ela acontece, João. E quando ela acontece, ela promove essa situação. Os prêmios fortalecidos no Brasil são um sinal claro desse comportamento da demanda e dessa demanda concentrada aqui no Brasil. Então, quando o Wlamir traz essa informação de que nós temos um momento de preços ainda fortalecidos no Brasil, a gente está falando de uma cena muito fortalecida pelos prêmios, que seguem positivos para a soja da safra atual, e o dólar que segue acima dos R$ 5. Então, no nosso tripé formador de preços, duas pontas positivas, o dólar e os prêmios. Quando a gente olha para Chicago, embora hoje seja um dia de recuo, a gente está falando de um recuo em cima de preços que estão mais altos. Ontem os preços testaram suas máximas desde janeiro de 2024 na Bolsa de Chicago, com aquela disparada do trigo. A soja pegou na mão do trigo e foi de carona. E hoje o que nós temos, então, é uma realização de lucros, ali a pressão do plantio. O plantio veio bem ontem, né? Eu imagino que o Wlamir, não pude acompanhar, mas eu imagino que o Wlamir tenha falado sobre isso. Então, apesar das baixas, nós temos um preço ainda acima de $12 por bushel na Bolsa de Chicago, que é um preço interessante para o produtor brasileiro. E tem um outro ponto ainda que mostra que a nossa competitividade está boa, é que a colheita na Argentina ela demora um pouquinho mais a engrenar, ganhar um ritmo mais intenso, o que diminui também o ritmo de comercialização dos argentinos, e isso faz com que a nossa soja vá ganhando cada vez mais espaço. Então, de fato, as nossas exportações caminham bem por esses fatores, fortalecem os prêmios, preços melhores para o produtor brasileiro. Show de informação, hein, Carlinha? Olha, vamos fazer um resumo aqui. Quando você ouve vários analistas, que é a sua expertise aí no Notícias Agrícolas, o que você conclui hoje, atualmente? O pessoal jogou a toalha ou mantém uma esperança de trabalhar com a soja valendo entre $11 e $12 por bushel base Chicago? Carlinhos.
João, esse intervalo ainda é um intervalo muito factível, porque a soja americana, que é o ponto 1 de atenção da Bolsa de Chicago, ela está num processo agora de desenvolvimento. Então, as últimas 3 safras dos Estados Unidos, elas quebraram em alguma escala, né? O que nós temos agora é uma safra que caminha. Eu acabei de receber, inclusive, uma informação do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, que trouxe essa confirmação. Ele diz: Carla, eu observo a safra norte-americana com muita tranquilidade. Então, o mercado ainda pode vir a perder esses $12 por bushel, João, caso não tenha ali aparecendo no horizonte qualquer ameaça à nova safra dos Estados Unidos. Os prêmios para o início do ano que vem, e referentes já a nossa nova temporada, a nossa nova safra, a safra 24-25 do Brasil, eles também sinalizam negativos. Isso mostra que a oferta maior que está sendo esperada para esta temporada 24-25 e começa a se desenhar com o plantio nos Estados Unidos acontecendo dentro da normalidade, as condições de clima dentro da normalidade, tudo dentro da normalidade, traz essa possibilidade, então, de pressão para as cotações. Hoje tem uma informação adicional: o mercado estava muito preocupado com a possibilidade de muitos hectares, tanto de soja quanto de milho, irem para o programa chamado Prevent Planting, que é um programa norte-americano, a que os produtores podem ter acesso, que é: não vou plantar essa área e vou pegar o dinheiro do seguro, porque eu não quero me expor ao risco agressivo. Como o progresso do plantio está acontecendo melhor por conta das condições climáticas favoráveis e os mapas climáticos sem mostrar ameaças ou sobressaltos ou qualquer situação que impeça ali o plantio ou que comprometa muito o desenvolvimento da safra, essa preocupação se diminuiu, né? Então não há possibilidade de uma redução de área muito agressiva por conta de questões climáticas. Então o mercado sente essa pressão também depois de observar os números do USDA de ontem. Fora essa demanda, que, como eu falei, ela está presente, ela acontece, ela é evidente. Mas o mercado já conhece a demanda, né, João? E ela não tem também um aumento tão intenso ou expressivo que possa trazer um combustível a mais para esses preços, diferente também dos últimos anos. Então ela cresce, mas cresce mais comedida. Nisso, nós não temos ali uma faísca que seja forte o bastante para puxar esses preços, diferente do trigo. O trigo não. Ontem o trigo subiu 5%, fundamentado, João. Né? Fundamentado. Tem problema de clima na Rússia, tem problema de clima na Ucrânia, tem a possibilidade de uma produção global menor, então fundamentado. Na soja, a gente não tem esse ambiente. Então o mercado pode ceder um pouquinho sim, segundo os analistas. Carla Mendes, show de informação, por isso que o Notícias Agrícolas é a referência do agro brasileiro. Carla Mendes, você é a referência do agro da soja aqui para nós no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado pelas suas informações e vamos em frente. O povo te adora, Carlinha. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, sempre é bom estar aqui, né, recebendo tanto carinho de vocês. Obrigada, João. Sempre que precisar é só me chamar. Muito bom. Carla Mendes, Notícias Agrícolas.